tá bom? Eu, em primeiro lugar, né, peço desculpas por ter tido esse atraso. Na verdade, foi também um atraso para entrar, porque acabei tendo que ficar aqui tomando conta da minha filha. E também eu já esperava, no fundo, aquela pontinha de boa fé de que a gente tivesse o negócio resolvido na UFAM, mas fui surpreendido, embora já imaginasse, que não foi regularizada a licença. Então, como é uma aula já regular, eu achei prudente a gente gravar. Consegui aqui pela Escola da Defensoria essa autorização, mas a ideia é que a gente não continue nesse meio aqui na próxima, né? Então, tentar uma outra alternativa. Tá? Vamos ao nosso assunto hoje, falando de apelação, até porque já avançamos na teoria geral dos recursos, embora com a aula gravada, e agora nós temos aí, se vocês assistiram realmente às aulas ou leram nos livros, bagagem suficiente para conhecer os recursos em espécie. E vamos começar pelo recurso de apelação, que é o recurso mais conhecido, que é o recurso mais utilizado, o que nós costumamos chamar de recurso padrão. Então, quando se aprende apelação, por tabela, você acaba aprendendo a essência do que é um recurso em espécie, e aí, é claro, quando chegar o agravo, quando chegar o recurso especial, fica mais fácil de entender quais são as diferenças, as peculiaridades, aquilo que faz essa modalidade recursal receber um outro nome. Bem, o recurso de apelação, ele começa no artigo 1009 do CPC de 2015, porém, não dá para você conseguir entender a apelação só a partir desse artigo, né? Eu preciso que você tenha alguma outra noção, ou pelo menos conserve alguma outra noção sobre temas que já estão dentro da nossa seara. Por exemplo, olha o que o artigo 1009 fala: da sentença cabe apelação. Um artigo, talvez o mais simples de todo o Código. Da sentença cabe apelação. Costumam falar que esse é o artigo que seria o único de todo o universo que daria, né, certo para aquela frase famosa daquele comentarista de arbitragem da Rede Globo, Arnaldo César Coelho, que dizia: a regra é clara. Então, da sentença cabe apelação, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Será que algo mais precisa ser dito de que toda vez que se estiver diante de uma sentença, o recurso cabível será, né, o recurso que você deverá se utilizar, a apelação? Não. O problema é que, se você der esse texto para alguém que não é da área, ele vai querer saber o que é sentença, quando eu posso dizer que eu estou diante de uma sentença, e essa é a dificuldade. Então, o artigo 1009, ele é um artigo de fácil resolução se você sabe o que é sentença. E, quando nós estudamos, né, juízo de admissibilidade e juízo de mérito, vocês analisaram, e também os princípios, que existe um dispositivo que define
que nomeia quais são os atos proferidos pelo juiz. Né? Quando eu falo juiz, entendam em sentido amplo, abarcando também desembargadores, ministros e etc. E esse artigo é o 203. Lá ele define o que é uma sentença. Eu peço para quem estiver aí com o microfone, quem estiver acompanhando a aula, se puder ler o artigo 203 do CPC para a gente, eu ficaria muito grato. Abrindo. Quem é que se habilita? Oi, eu posso ler aqui. Por favor. É 203, certo? 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, esse artigo diz: em que consistirão os pronunciamentos judiciais? Sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Então, eu tenho praticamente 3 escaninhos. Num determinado escaninho, eu vou incluir o que é sentença. No segundo escaninho, eu vou colocar tudo que é decisão interlocutória. E no terceiro escaninho, eu vou colocar tudo que a gente reputar ou considerar despacho. E aí vem o parágrafo 1º. E esse parágrafo 1º define, dá o conceito legal de sentença. Quem leu foi a Mariana? Quem leu? Oi. Então, pode continuar o parágrafo 1º? Ressalvadas disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Bem, então, olha lá o que esse parágrafo 1º diz. Ele fala, tirando situações excepcionais que eu tratarei de forma extraordinária, sentença é o ato pelo qual, é o pronunciamento pelo qual se põe fim à fase cognitiva no procedimento comum ou extingue o processo de execução, ou o pronunciamento pelo qual eu extingo, né, eu, juiz, o processo de execução. Ok? Então, o que a gente pode extrair desse conceito? Eu posso tirar daí, desse que eu falei, ou uma finalidade, ou um efeito, né? Ou, pelo menos, é um fenômeno que eu posso encarar por esses 2 prismas. Prisma da finalidade. Qual seria, então, a finalidade da sentença como pronunciamento judicial? Colocar, né, um fim, pôr um limite, né, finalizar a fase cognitiva no procedimento comum ou colocar um ponto final na execução. Mas quando a lei fala processo de execução, eu posso considerar, espera lá, quando é um procedimento comum, a primeira fase é a fase cognitiva, depois que ela termina com sentença, começa a fase executiva, que é o cumprimento de sentença. E essa fase também tem que terminar. E ela termina como? Com uma sentença. Então, eu posso melhorar, eu posso aprimorar o conceito legal pela finalidade, dizendo: sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz, de primeiro grau, põe fim à fase cognitiva e põe fim à fase executiva no procedimento comum
e põe fim na execução autônoma, no processo de execução que se inicia com título executivo extrajudicial. Tudo certo? Fácil até aqui? Sim. Bem, eu também posso dizer que extinguir o processo é um efeito da sentença. É a sentença que extingue. Então, o juiz, ele, né, vai terminar o processo. E aqui a gente não vai entrar no detalhe por qual motivo, nem por qual fundamento. Nós vamos apenas encerrar o processo. Então, a sentença é o pronunciamento, é o ato judicial que faz isso por excelência. Não há outra forma do juiz pôr fim a um processo sem que ele se utilize, se ele se valha, que ele elabore uma sentença. Então, acaba que o efeito da sentença é extinguir o processo por um fim, porque o processo não pode durar eternamente. Uma hora ele tem que chegar no seu final. Esse final pode ser um final parcial, quando eu ponho um fim na fase cognitiva, e depois, quando eu termino a fase executiva, final definitivo. Ou ele pode ser, se o processo for de execução, e aí já estou considerando a fase executiva, né? Não tem uma fase antecedente, ele põe fim a esse processo de execução autônomo também. Beleza? Então, há autores que dizem, que falam, que eu posso definir sentença pela sua finalidade ou pelo seu efeito. É isso que eles estão dizendo, que eu acabei de falar. Porém, eu suprimi, quando eu falei aqui sobre apelação, de uma parte da dicção legal, que é a menção da lei ao 485 e ao 487. Quem recuperar aí a leitura vai ver que o dispositivo ele fala com o conteúdo do 485, né, fundamentada a decisão no 485 ou no 487. E é importante que vocês se dirijam a esses dispositivos para compreender. E esses dispositivos eles vão tratar do conteúdo da sentença. Qual é o conteúdo? Sentença é como se fosse um sanduíche, né? Um hambúrguer, por exemplo. Agora a pergunta é, mas qual é o recheio que vem nesse hambúrguer? Ele é um cheeseburger? Ele é... Rapidinho, gente. Ele é um bacon burger? Ele é um Big Mac? Ele é um, sei lá, um outro nome de sanduíche. Quando é que a gente vai saber quando é um, quando é outro? Pelo recheio, por o que tem dentro. Então, qual é o conteúdo da sentença? Eu tenho duas possibilidades, né? As duas possibilidades são: se essa decisão que eu chamei de sentença, que pôs fim ao processo ou a uma das fases do processo, avançar no mérito, discutir o mérito, o juiz abordar o tema do mérito, essa sentença vai estar fundamentada no 487. Se, por outro lado, a extinção do processo aconteceu sem o juiz enfrentar o mérito, ele extinguiu aquele processo porque o processo tinha algum defeito,
alguma falha procedimental, por exemplo, o fundamento dele vai ser o 485. Ele vai pôr fim ao processo sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito. Bem, olha o que eu estou dizendo, gente. Vamos lá. Eu estou falando do conteúdo. O conteúdo é como essa decisão foi proferida. O que foi tratado nessa decisão judicial? Quando o juiz aprecia o pedido e julga o mérito, eu vou chamar essa sentença de definitiva. Quando essa sentença ela extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ela é uma sentença terminativa. Bom? Então, olha o que eu estou dizendo. E o nome que eu vou dar, o nome de sentença terminativa ou sentença definitiva, carrega uma informação muito importante. Primeira, qual foi o dispositivo que o juiz fundamentou para decidir? 485 ou 487? Segundo, se essa decisão apreciou ou não apreciou o mérito. Ok? Então, isso é muito importante. Saber o que é uma sentença definitiva e o que é uma sentença terminativa. E por que ela tem esse nome? Definitiva dá a ideia de que definiu o conflito, resolveu aquele problema que foi levado ao Poder Judiciário. Terminativa, o processo está terminado, está finalizado, porém, o conflito persiste. Então, ela termina o processo, mas não termina, não acaba com o conflito de direito material, porque o mérito não foi apreciado. Bem, fechando isso, o que eu posso dizer para vocês? Dá para perceber que não interessa o conteúdo da sentença. Se for sentença, o recurso será sempre de apelação, salvo se a hipótese estiver dentro daquele rol que nós vimos no começo, que o próprio legislador excepciona, salvo se for procedimentos especiais, sentença será isso aqui. E pouco importa se ela for terminativa ou ela for definitiva, o recurso será o recurso de apelação. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Ou não? Sim ou não? E aí? Posso prosseguir? Pode, professor. Estão respondendo no chat. Fácil? Porque eu estou aqui, acabou de surgir um problema, eu estou tentando resolver ao mesmo tempo que a gente dá aula. Esse é o problema de você estar na sala de aula. Você está na sala de aula, ninguém fica te perturbando. Mas quando você não está na sala de aula... Rapidinho, gente. Aí a gente
acaba sendo interrompido. Mas vamos lá. Minha filha já chorou, não sei se vocês ouviram. Ouviram, não? Deu para ouvir, não. Ainda bem. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos lá. Dito isso, o que a gente pode passar? Para a fase do cabimento, né? Até porque nós já vimos. Bem, vocês já estudaram, já viram o cabimento, né? Que é um requisito de admissibilidade dos recursos, um pressuposto intrínseco, tá? Sim ou não? Alguém não lembra? Alguém não assistiu à aula? Juízo de admissibilidade, eu preciso dos pressupostos recursais. São separados em intrínsecos e extrínsecos. Qual é o primeiro deles, intrínsecos? É o cabimento, depois é a legitimidade, depois o interesse. Lembram disso? Ok. Então, vamos lá. Tratando do cabimento, o que a gente viu? Para eu utilizar um recurso, para o recurso ser admitido, é necessário que haja previsão legal do recurso e das hipóteses que eu vou poder utilizá-lo. Esse artigo 1009, ele é categórico e ele diz: da sentença cabe a apelação. Então, meus amigos, não há mistério, né? Não há mistério. Se eu estiver diante de uma sentença, como eu disse, não interessa muito qual é o seu conteúdo, vai caber a apelação. Então, o primeiro requisito de admissibilidade que nós estudamos lá atrás, ele está no artigo 1009 caput. Da sentença, eu vou ter como recurso adequado a apelação. Não interessa para mim qual o conteúdo, se a apelação, se a decisão, sentença, julgou ou não julgou o mérito, se a decisão, sentença, ela é definitiva ou terminativa. Muito bem. Quando esse recurso chegar no judiciário, o judiciário vai fazer uma admissibilidade dele. E qual é a primeira pergunta que o julgador vai fazer? A primeira pergunta é: esse recurso de apelação tem previsão legal? Tem. Está lá no 1009. Esse recurso de apelação foi utilizado para impugnar a decisão cabível, passível de ser utilizada por ele? Sim, está lá no artigo 1009 também, o cabimento. Então, o pressuposto recursal do cabimento estará preenchido. Bem, além desse pressuposto, eu preciso avançar. E o artigo 1010, eu vou pular os parágrafos do artigo 1009 por uma questão didática. O 1010 diz, tudo bem, você já viu que é uma sentença, já viu que não está nas exceções legais, já viu que cabe a apelação, vamos, então, elaborar o recurso de apelação. Então, eu estou considerando que o cabimento já foi observado, que você é legitimado, e nós já vimos legitimidade, que você tem interesse recursal, é sucumbente, nós já vimos sucumbência, e que não há nenhum fato
extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, que nós também já estudamos na teoria geral. Vou agora para a regularidade formal. E a regularidade formal é como eu faço a apelação. Como eu preciso elaborar esse recurso de apelação? Bem, o artigo 1010, ele também vai nos assegurar da forma, né? Por isso que o artigo 1010, ele trata do outro requisito de admissibilidade que vocês já estudaram e agora estão analisando no recurso em espécie, que é a regularidade formal. Cabe apelação, vou usar a apelação, mas como é que eu elaboro a apelação? Bem, o artigo 1010 inicia dizendo: a apelação interposta em petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá. Então, desse início, dá para saber o quê? Que não tem apelação oral. Que a apelação não pode ser oral, ela tem que ser escrita. E, obviamente, tem outro dispositivo do Código que fala que é em vernáculo, em português. Então, a apelação interposta em petição dirigida ao juiz, tem que ser, então, um documento escrito, conterá. Só que, além dessa informação que eu extraí do 1010, caput, tem uma outra. Porque se nós pararmos para pensar, e nós já falamos sobre isso também, quem julga o recurso não é o juiz. O juiz decidiu. O juiz sentenciou. O juiz de primeiro grau. Foi ele que finalizou o processo, julgando ou não julgando o mérito. A apelação não é para ele apreciar. Nós já vimos. Duplo grau, hierarquia. A apelação ela é dirigida para o tribunal, para um órgão hierarquicamente superior. Bem, mas a praxe, e principalmente os códigos anteriores, sempre no procedimento pediam, né, ou melhor, exigiam que a apelação fosse encaminhada para o próprio juiz sentenciante. Não que ele fosse julgar o recurso, mas esse juiz de primeiro grau, ele faria uma primeira admissibilidade da apelação. Depois de fazer a admissibilidade, ele abriria prazo para as contrarrazões, para a parte contrária se manifestar sobre o recurso. E aí, depois, ele refazia a admissibilidade e encaminhava, se tivesse tudo ok, a apelação para o tribunal. No tribunal, onde essa apelação efetivamente seria julgada, o tribunal fazia uma terceira admissibilidade e, se essa apelação passasse na terceira admissibilidade, ela seria julgada no seu mérito. Tá bom? Bem, olha o que eu estou dizendo. A apelação é dirigida ao juiz, mas quem vai julgar é o tribunal. Então, a praxe, o dia a dia, o cachimbo, que entorta a boca, fez o quê? Fez o advogado dividir essa apelação em duas petições. Numa primeira petição, ele endereça para o juiz que decidiu, da primeira vara, da segunda vara, da 18ª vara. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da direita, etc. e tal, processo número tal. E aí vem João da Silva,
já devidamente qualificado nos autos, vem, com base no artigo 1009 e 1010 do CPC, interpor o presente recurso de apelação contra fulano de tal, né? Beleza. Essa petição tem o endereçamento para o juiz. Só que anexa a essa petição, né, na época que era físico, grampeada junto dela, vinha uma outra. Essa petição tinha uma folha e meia. E essa outra tinha o direcionamento para o tribunal e, nesse corpo, as razões da apelação. Até porque quem vai julgar o recurso é o tribunal. Então, começa colhendo os desembargadores, ínclita a Câmara, sabe o relator e essas cafonices que tem até hoje. E aí vinha a argumentação apontando, como nós já falamos, o erro em judicando ou o erro em procedendo e o pedido de reforma ou de anulação. Bem, dito isto, eu pergunto de vocês, não é lindo o processo civil? Olha como as coisas se encaixam. Coisas que nós estudamos lá no começo e agora fazem sentido. Tem matéria melhor que essa? Não tem. Tem matéria que deixa você mais rico do que essa? Não tem. Tá bom? Ah, mas eu gosto de tributário. Eu sei. Mas você vai ter que entrar com processo. E o processo não é criminal, é civil. Ah, eu adoro administrativo. Mas se você tiver que judicializar, é processo civil. Ah, eu adoro ambiental, os bichinhos, a natureza. É processo civil. Tá bom? Ah, eu gosto de penal. Azar. Mas vai, de vez em quando, ter que fazer alguma coisa com processo civil. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Porra, tem 15 mensagens. Ao juiz. Ao juiz. Tem essa discussão, se você direciona ao juiz ou ao juízo. Você nunca direciona ao juiz pessoa física, é sempre ao juízo. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Quem é o juiz de direito? É quem está no juízo. Você não direciona para a figura do juiz, para a pessoa física, embora se utilize da expressão juízo. Eu confesso que, quando o CPC entrou em vigor, veio uma turma aí, acho que fazer esse direcionamento, agora você pode falar ao juízo, como está no novo código. Não me vê, não, nem me escuta. Né, nas petições. E eu, na época, eu era defensor geral. Eu entrei como defensor geral. Mas depois eu arrumo melhor. Não precisa 2015, mais ficar colocando esse flash filme, não, porque eu assumi a Defensoria Geral em 2015 para 2016. Então, eu peguei justamente esse momento, né? Eu não estava no front. E aí, quando eu voltei, né, quando eu saí da Defensoria Geral e voltei para a minha atuação, eu vi algumas petições ao excelentíssimo juiz. Cara, na boa, isso é estilo. Eu voltei para o meu antigo modelo, porque eu acho que fica melhor, não acho legal esse negócio, meio carta, né? Manda carta para o juiz, ou carta para o tribunal. Ao juízo, voltei ao meu das antigas, até hoje nenhum recurso meu foi indeferido, foi inadmitido por causa disso. Ah, mas professor, eu gosto de fazer ao juízo. Ok, é um direito seu. Não vai afetar em nada. Tá bom? Beleza? Quem perguntou foi o Daniel. Daniel, respondido? Pode continuar fazendo ao juízo, entendeu? Não há problema nenhum. Não vai alterar em nada, a gente vai ver por quê agora. Priscila, eu sem querer querendo, né? Fechei o teu áudio
porque estava com som paralelo, mas se você quiser abrir para fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tá? É só realmente para que a gente não pudesse aqui dar um problema na gravação e ficar ruim de ouvir depois. Não foi nenhuma censura, tá bom? Beleza? Tudo certo? Então, o que vai conter nessa apelação? E aí vocês vão precisar compreender o que está na petição de interposição e o que está na petição de razões, tá? E assim, eu posso pegar emprestada a pergunta do... Foi Daniel, né? Foi Daniel? Do Daniel e falar, mas, Rafael, professor, eu não quero fazer mais a petição de interposição, eu quero fazer tudo num recurso só, né? Num documento só. Pode fazer, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Como eu disse, nós estamos aqui no campo da praxe, e a praxe não pode ser fundamento para inadmitir recurso. Então, vamos lá. A apelação conterá o nome e a qualificação das partes. O nome e a qualificação das partes não é verdadeiramente isso que deve constar. Por quê? Se a apelação ela é direcionada para o próprio processo, porque a decisão ela foi preferida num processo. Esse processo, depois que a apelação for admitida, depois que a apelação for interposta, ele vai subir, né? Hoje ele é virtual, mas ele fisicamente subiria para o tribunal, o processo inteiro, e não só o recurso de apelação, não só a tua petição. Por que eu tenho que qualificar novamente? Se já está na petição inicial a qualificação como a lei exige. Então, como eu disse aqui no meu exemplo, na apelação, você diz João da Silva já devidamente qualificado nos autos. Interpor apelação contra a decisão de folhas tal no processo que contende com a Maria, já devidamente qualificada nas folhas, as folhas tais. Então, não necessariamente eu vou ter que qualificar novamente apelante e apelado, porque, na grande maioria dos casos, apelante e apelado serão autor e réu, ou réu e autor. Ah, mas a minha apelação ela é de um terceiro prejudicado. Ah, o terceiro não faz parte do processo? Não. Então, esse terceiro que está apelando, ele precisa o quê? Se qualificar. Ele está entrando naquele momento nos autos. Ele está fazendo uma intervenção de terceiro meio louca, por meio de um recurso. É possível isso? Claro que é possível. Mas, como ele não é nem autor nem réu, ele vai ter que se apresentar. E ele precisa de uma qualificação, né, profunda, uma qualificação como se eu teria aí um primeiro momento, como eu tenho na apelação. Tá bom? Então, esse nome e qualificação, geralmente eles ficam na petição de interposição, que é a capa do recurso. E é essa que vai direcionada para o juiz. Agora, continua o código. Inciso 2 e inciso 3 e 4. Já começa agora a tratar do conteúdo das razões. Então, diz o inciso 2, a apelação conterá a exposição do fato e do direito. Meu amigo, o que é isso? Não é você apresentar a causa de pedir, apresentar aquilo que você utilizou na petição inicial. A exposição do fato e do direito é... Qual é o fato? O fato é que nós estamos num processo judicial que tramita na primeira vara e que trata sobre uso capião.
e que, no determinado dia, o juiz proferiu a seguinte sentença. E, de acordo com o código, essa decisão tem um erro. E esse erro está justamente no artigo tal, tal, tal. E esse erro é o defeito que eu estou apontando para atacar essa decisão. Então, a exposição do fato e do direito é justamente a tua argumentação. Onde está o erro do julgador na decisão e qual é o motivo de você estar dizendo que ele tem que ser, essa decisão tem que ser reformada ou anulada. Então, o inciso 2 é essa exposição do cenário, o momento do processo que nós estamos, do que se trata, qual foi a decisão proferida e por que nós estamos aqui nessa apelação. E o 3 encaixa as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade. Aqui eu vou desenvolver a minha argumentação de mérito da minha apelação, apontando, se for reforma que eu quero, erro em judicando. Se for a nulidade, o erro em procedendo. Então, 2, contextualização do problema. Eu preciso situar o tribunal do meu momento processual. Eu, geralmente, nas minhas petições, coloco síntese do processo. E aí eu faço um breve resumo. Por que nós chegamos até aqui, até essa sentença? 2, na minha petição é o 3, no artigo 1010. As razões de fato, né, as razões para reforma ou as razões para nulidade. É o que nós chamamos de razões da apelação. Né? É aqui que está o meu mérito recursal. Aí eu vou estar errado por causa disso, tem que mudar por causa disso, assim fala a doutrina, assim decide a jurisprudência, por isso que está errado, assim decide o STJ. E, por último, é o ponto, item 3 da minha petição, o pedido. Se eu trouxe razões de reforma, vou pleitear a reforma. Se eu trouxe razões de nulidade, eu vou pleitear a anulação da decisão. Diz se não é lindo. Alguma dúvida? Tudo certo? Compreenderam? Beleza. Até agora, quem aí já fez a apelação? Quem já minutou a apelação? Vamos, cadê vocês? Mariana, você já minutou uma apelação. Diz pra gente... Eita, criminal não. Diz pra gente, Mariana, por favor, se aquilo que você fez, meio que no fluxo da argumentação, meio que sem saber, não está mais claro agora. Pelo amor de Deus, criminal. Bem, mas é igual, é igual. Eu quero saber de vocês, quem já fez a apelação, está conseguindo ver agora na teoria o que vocês fizeram na prática? Então, é meio que isso. Vocês precisam ter essa noção, porque não é escrevendo à torta e à direito. Quanto menos vocês escreverem, melhor. Quanto mais sucinto for o recurso, melhor. Por quê? Porque ninguém tem paciência para ler mais. Então, menos é mais. Vai direto. Seja prático. Não fique dando rodeios, fazendo rodeios.
fere o ponto que é o crucial, que é convencer a reforma à anulação. Tá bom? Bem, o que a gente pode ver, então? Que essa apelação, elaborada, né, com desse duplo direcionamento, essas duas petições que vão juntas, elas vão anexadas, não são dois documentos separados. Eles podem até ter destinatários diferentes. Cada um vai para um. Assim, tese, cada um foi feito para um, mas eles vão juntos. Bem, chega na mão do juiz, o que o juiz tem que fazer? O parágrafo 1º diz: ele pega essa apelação e, independente de qualquer análise, melhor dizendo, sem fazer nenhuma análise, ele, de ofício, abre prazo para que o apelado responda à apelação no prazo legal, que é de 15 dias. Então, o parágrafo 1º, quem pode ler aí, por favor? Ele é muito direto. Vocês estão muito lentos. Eu vou... Posso ler, professor? Pode, por favor. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, vocês estão percebendo que isso tudo está correndo no 1º grau. O juiz recebe a apelação, o juiz que sentenciou, despacha no processo dizendo: intime-se o apelado para contrarrazoar no prazo de 15 dias. O que vai acontecer? O réu, se for o autor ou o apelante, ou o autor, se for o réu ou apelante, será intimado e ele terá 15 dias para contrarrazoar. E o que é contrarrazoar o recurso? É defender a correção da decisão, rebatendo os argumentos da apelação. Tá bom? Por que a decisão está correta? Por que não tem que reformar e não tem que anular a sentença? Beleza? Tudo certo? Certo, professor. Nesse prazo de 15 dias, que a parte apelada tem para contrarrazoar, nós já vimos que nesses 15 dias eu posso fazer a apelação adesiva. Vocês lembram da apelação adesiva ou não? Chegamos a tratar da apelação adesiva quando falamos de teoria geral dos recursos. Peço que vocês retornem lá para o artigo 997. Não vou repetir, não, para não ficar cansativo. É só para vocês verem onde é que está. Então, aí diz: havendo sucumbência recíproca, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observâncias das regras do Código. Se, né, uma parte estiver satisfeita, já falamos isso, e não quiser recorrer, ela pode não recorrer. Porque se a outra, que não está satisfeita, recorrer para piorar a situação daquele que estava satisfeito, esse camarada terá a oportunidade de aderir ao recurso alheio. E o prazo que ele tem é o prazo das contrarrazões. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 997.
e o parágrafo 1º. E esse artigo 997 diz: o recurso adesivo vai ficar vinculado ao recurso principal, ao recurso que eles chamam agora de independente, e passará pelos mesmos requisitos do recurso independente. Porém, se o recurso independente não for admitido ou houver desistência, cai também o recurso adesivo. Beleza? A apelação tem isso? Tem a possibilidade do recurso adesivo? Tem. No parágrafo 2º está escrito: é admissível no recurso de apelação. Então, a gente pode retornar para o artigo 1010 e compreender agora a regra do parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para contrarrazoar, no prazo de 15 dias, porque a apelação adesiva é uma apelação como outra qualquer. Tem que ser interposta em petição escrita, dirigida para o juiz, com a exposição do fato e do direito, com as razões de reforma ou de anulação e com o pedido de reforma ou de anulação. Tá bom? A única diferença da apelação adesiva para a apelação principal ou apelação independente, que são sinônimos, é que, primeiro, o prazo é de 15 dias das contrarrazões e, segundo, vai seguir a sorte do recurso independente. Se o recurso independente não for admitido, cai também a apelação adesiva. Se o recurso independente for desistido, cai também por terra a apelação adesiva. Tudo certo? Beleza? Alguma dúvida? Ou não? Beleza. Novidade do código novo para o velho. Eu disse já para vocês que essa apelação passava por uma filtragem no juiz de primeiro grau. Ele iria analisar a admissibilidade apenas. Se o recurso fosse admitido, subia. Se o recurso fosse inadmitido, não subia. O novo CPC acabou com isso. Parágrafo 3º do artigo 1010, ele é direto. Após as formalidades dos parágrafos anteriores, os autos irão para o tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Ou seja, o juiz de primeiro grau, quando se trata de apelação, ele é quase um funcionário do cartório. Recebe a apelação, abre para contrarrazões, recebe as contrarrazões ou, se o prazo passar e ninguém contrarrazoar, manda o processo para o tribunal. E aí, lá no tribunal, é que nós teremos a primeira admissibilidade recursal. Tudo certo? Gente, nesse instante, eu vou precisar ir no banheiro e eu vou fazer o seguinte: enquanto eu vou no banheiro, eu quero que vocês leiam o artigo 1013. Por favor. Eu vou no banheiro rapidinho.
Já voltei. Tudo certo? Leram o artigo? Beleza? Então, gente, eu estou pulando alguns artigos, mas é por causa da didática. Eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Então, nós já falamos do cabimento, já falamos também da regularidade formal, né? Então, vocês podem fazer os links necessários. Então, a regularidade formal, o que nós discutimos na última aula, tem relação direta com alguns princípios, como o princípio da dialeticidade. Essa exposição dos vícios, dos erros da decisão e o ataque a elas com as razões que você está levantando, está tudo dentro da regularidade formal. Beleza? Bem, mas agora a gente passa para o artigo 1013, porque vocês já estudaram também que a utilização do recurso ela gera consequências processuais. E essas consequências processuais elas são apresentadas, né, didaticamente como efeitos dos recursos. E quando vocês estudaram efeitos, vocês estudaram todos eles, os 8. Né? Naquela aula tem os 8. E a apelação ela tem uma marca que é a incidência desses efeitos, na grande maioria deles. Sendo que 2 são principais, né? São mais famosos. O primeiro é o efeito devolutivo e o segundo é o efeito suspensivo. O legislador optou por tratar cada um desses efeitos num artigo específico. Deixou para tratar do efeito devolutivo no artigo 1013. Então, aqui nesse ponto, o que eu vou dizer para vocês é algo que vai funcionar para todo e qualquer recurso, não só para apelação. Então, eu vou demorar um pouquinho mais nesse ponto agora. Mas quando a gente chegar no agravo, quando a gente chegar no recurso especial, quando a gente chegar no agravo interno, eu não vou repetir tudo isso, porque vocês já vão ter tido a oportunidade de ouvir. Então, vamos lá. Por que a gente usa a apelação para falar do efeito devolutivo? Porque é na apelação que nós temos o efeito devolutivo por excelência. Ou melhor, é na apelação que o efeito devolutivo se manifesta na sua integralidade. Né? Eu poderia dizer que na apelação o efeito devolutivo se concretiza perfeitamente. Então, vamos lá. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O que vocês conseguem extrair desse caput? Eu quero que alguém use o áudio e me ajude. Abre o áudio e participa. O que é isso no artigo 1013? Ninguém se habilita? Ou não tem ninguém aí?
Professor, eu acredito que quando ele fala em devolver, né, seria readequar a decisão de primeiro grau, né, a decisão de segundo, no caso, ser uma decisão diferente, né, se o juiz de primeiro grau decidiu de uma forma e o entendimento no segundo foi diverso, aí o que acaba valendo é o segundo, né, então eu interpreto esse devolver como, nesse sentido. Né, Mas o Zé Levi, olha lá, é a apelação que devolverá. O tribunal vai poder julgar a causa novamente porque a apelação devolveu. Então, olha lá, não é muito o que você disse no sentido de ser a decisão do tribunal se o juiz estivesse equivocado. Porque pode ser que a apelação tenha sido interposta, que ela devolva a matéria para o tribunal e o tribunal entenda que o juiz acertou. Isso não quer dizer que a matéria deixou de ser devolvida. Então, presta atenção. Quando a lei fala em devolver, é o sentido popular do verbo. A apelação pega o que o juiz decidiu e que havia decidido como algo definitivo, final, e devolve aquele tema para que o tribunal julgue sobre o mesmo tema. E se você perceber, o que eu queria que vocês notassem é justamente o quê? Que essa devolução depende do recorrente. Vamos lá. Imaginem que eu tenho uma apelação. Desculpa. Imagina que eu tenha uma decisão e eu quero devolver toda a decisão para o tribunal. Depende do que eu vou argumentar, o que eu vou colocar no meu recurso. Vamos imaginar agora que eu fiz 2 pedidos, dano moral e dano material. O juiz negou os 2. Eu, autor, vou apelar. Quando a lei fala devolver, a minha apelação pode devolver para o tribunal o dano moral. Pode devolver para o tribunal o dano material. Ou pode devolver para o tribunal os 2. Depende de quem? Do que eu vou pedir no meu recurso, do que eu vou argumentar no meu recurso. Percebam, essa devolução não tem nada a ver com o êxito. Tem a ver com a possibilidade de o tribunal poder rejulgar aquele ponto, rejulgar aquele pedido, aquela causa. Entenderam? Então, devolver a apelação vai permitir que exista o rejulgamento sobre o quê? Sobre o que foi decidido? Não. Sobre o que você impugnou. Se você recorrer de toda a decisão impugnável, o teu recurso é total. Se você recorrer só de um pedaço da decisão impugnável, o teu recurso é parcial. Lembram disso? Sim ou não? Sim ou não? Cadê vocês? Pessoal? Sim, professor, estão respondendo no chat. Ai, vocês adoram esse chat. Tudo certo? Quem pode ler o artigo 1002, sem chat?
Qual artigo? 1002. Pode ler, Mariana. 1002. É. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Olha aí. O que eu estou dizendo? Eu posso apelar de toda a decisão impugnável ou eu posso apelar de uma parte. O que eu apelei está devolvido. Não há preclusão, não há coisa julgada, porque o recurso foi utilizado. Daquilo que eu não impugnei, transita em julgado, tchau e bênção, e aí só reza braba para poder mudar. Ok? Compreenderam? Beleza? Importante isso aqui. Se você apelar de tudo, apelação total. Se você apelar apenas de um pedaço, a apelação é parcial. O que você não apelou, transita em julgado. Transitou em julgado, já era. Esse artigo 1013, como eu falei, depende do recorrente. É o efeito devolutivo no plano horizontal. Plano horizontal. Esse plano aqui, ó, é a caneta. Plano horizontal, ok? Qual é o tamanho do teu recurso? Ele abarca a caneta é a decisão impugnável. Ele abarca toda a caneta? Então, ele é total. Ele vai até aqui a metade? Recorreu só disso? Então, ele é parcial. Plano da extensão, plano horizontal. Ok? Barbosa Moreira, isso. Vou fazer uma pergunta para vocês, para saber se vocês entenderam esse negócio ou não. Vamos imaginar que eu sou o autor e eu peço danos morais e danos materiais. O juiz, na sentença, dá procedência para o dano material e improcedência para o dano moral. Eu, autor, apelei e, na minha apelação, eu ataquei o dano moral. Minha apelação é parcial ou ela é total? Parcial? Total. Quem me diz por que é total? Porque o outro pedido foi procedente. Seria Porque isso? eu não poderia nunca recorrer do que foi procedente. Eu não sou sucumbente. Eu só posso recorrer daquilo que é impugnável. Se é impugnável, tendo em vista o meu caso concreto, meu pedido, só o dano moral é o que eu poderia recorrer. Se eu recorrer do dano moral, meu recurso é total. Entenderam? Sim. Então é isso. Não tem muito a ver com o pedido que você fez. Tem muito a ver com o resultado da sentença. Se a sentença foi totalmente improcedente, aí a resposta seria: se você atacar só o dano moral, aí a apelação é parcial. Se você ataca tudo, tem uma pergunta aí. É que nesse caso, quem falou aí foi o Daniel, é que nesse caso você tem que considerar só o recurso de quem está recorrendo. No exemplo que eu dei, o recurso é total, porque o recurso do autor abarcou toda sentença impugnável, por parte dele. Então, o recurso não é parcial, ele é total para o autor.
Ah, eu quero olhar o ângulo do réu. Beleza. No ângulo do réu, se o réu impugnar todo o dano material, o recurso será total. Beleza? Depende do que o réu vai fazer. Ah, o réu, ele entende que o juiz condenou a pagar 100 mil de danos materiais, mas ele acha que deve pagar só 50. Ele pode recorrer só dos 50? Pode. Esse recurso é o quê? Parcial. Porque ele poderia recorrer de toda a condenação, 100, mas ele recorreu só de metade. Tá bom? Bem, por culpa minha, a gente começou mais tarde hoje. E para que eu não fique com uma aula presa na outra, eu vou terminar a aula mais cedo hoje, né? Mais cedo não, no horário que eu terminaria toda vez, e na próxima aula a gente recupera essa diferença. Tá bom? Beleza? Vamos finalizar aqui. Dica para a próxima aula: leiam efeito devolutivo, porque agora eu vou passar para o plano vertical, o plano da profundidade. E aí é que o bicho pega. Tá bom? Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, até logo.